Entre as frases abaixo, assinale aquela que está integralmente expressa em linguagem formal. Aqui está cobrando linguagem, nível de linguagem, tá? Olha só. Não tem bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. É importante observar isso, que a banca, quando ela trabalha a variação linguística e tal, quando ela pede linguagem formal e informal, ela gosta muito de empregar o verbo ter. O que acontece? Numa linguagem formal, o verbo ter não deve ser empregado com o valor de existir, no sentido do verbo haver, existir, né? Então, às vezes a gente fala assim, ó, tem gente que pensa assim. Então, isso é o tipo da linguagem informal. Há gente que pensa assim. Existe pessoa que pensa assim. Agora, o verbo ter não deve ser empregado no sentido de existir. O verbo ter, ele tem que ter sujeito, expresso subentendido e objeto direto. Então, eu falo que eu tenho amigos. A empresa tem funcionários. Então, o verbo ter, ele precisa de um sujeito e precisa de um objeto direto. Então, quando há apenas um termo não preposicionado, está sendo empregado no sentido de existir. Aí a gente deve evitar. É o seu valor informal. É o seu emprego informal, melhor dizendo, tá? Então, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Numa linguagem formal deve ser isso, tá? Letra B. A gente come o que tem e não o que quer. A gente come o que a gente tem. Então, olha só. O verbo ter aí está bem empregado. Ele tem o sujeito, que faz referência a gente. Não, a gente tem aquilo. Tá? Então, esse pronome relativo que aí é seu objeto direto. Só que a expressão a gente, ela é típica da linguagem informal. E a gente vê isso na aula de variação linguística, tá? Então, várias vezes a gente observa, realmente, ó, a gente é típica da linguagem informal. Ok, então a gente vai observar aqui, ó, típico da linguagem informal. Isso quer dizer que está errado e tal? Não. É uma variação linguística, tá? Então tem relação com a linguagem informal. Só isso, beleza? Vamos à frente. Os turistas tiveram aqui todo o verão. Os turistas estiveram aqui. Eles estão aqui, eles estiveram aqui. Então é o verbo estar e não o verbo ter. Então muitas vezes na nossa fala, a gente acaba usando um por outro. Então aqui o ideal é o quê? Os turistas estiveram, é o verbo estar, tá? Olha. Aqui todo verão, tá? Beleza? Meus pais tudo fizeram para mim estudar. Aí já força a barra, né? Aí já força para eu estudar. Quem é que vai estudar, né? Mim não estuda, eu estudo, né? Olha, para eu estudar. Então o pronome pessoal do caso reto cumprindo a função de sujeito, né? Um pássaro voando vale mais que dois na gaiola. Então você vai observar aqui que há emprego de linguagem formal. Tudo bem? Então, neste caso, nós vamos observar a alternativa E, que apresenta a linguagem formal. E eu aqui destaquei para você o que é tipo da linguagem informal.